Bora lá então, nossa convidada já está aqui então. Daqui a pouco eu chamo ela aqui, mas vamos lá, vamos começar. O tema de hoje, pessoal, é o medo de não dar certo pode estar impedindo você de dar certo. Em algum momento aí da vida de vocês, vocês já se perguntaram, caramba, será que isso é pra mim? Será que isso vai funcionar pra mim? Se você já fez essa pergunta pra você, inclusive se você conhece pessoas assim, você pega o aviãozinho aqui, o link, já compartilha essa live ou esse vídeo, se você estiver assistindo depois, com alguém que você acredita que vai se beneficiar disso, né? Alguém que tem muitas dúvidas, muitas vezes tem até algum problema de baixa estima aí. Mas vamos aprofundar mais com a nossa convidada de hoje. E sem mais delongas, tá bom? Eu vou chamar a minha convidada. E aí a gente vai trocar uma ideia aqui, vai bater papo, como a gente sempre faz, né? Eu já trouxe outros convidados aqui. Eu sempre trago pessoas profissionais aqui, pessoal, que possam agregar de alguma forma nesse canal, levando informações para vocês. Então aqui é para uma complementar a outra e, claro, esclarecer as dúvidas de vocês. Se vocês forem tendo dúvidas, podem colocando aqui e a gente vai lendo, mas é sempre para complementar, para ajudar, para levar mais informações de qualidade para todos que estão assistindo ou que vão assistir depois, tá bom? Bora lá então, sem mais delongas, deixa eu convidar a minha convidada aqui, só um instante. Boa! Deu bom? Boa! Deu. Tá me ouvindo bem? Tô, tudo certo. Então bora lá! Ju, seja muito bem-vinda aqui, né? Primeira vez fazendo live, né, Ju? Primeira vez, é uma experiência nova. Bora lá. Ah, é isso, temos que fazer coisas novas, temos que. A gente tá na era de aquário, a gente tá na era da tecnologia, então assim, a gente Sim. precisa se expor, né? Tem que vencer um Claro, pouquinho tem que se expor as para aparecer. barreiras. Exatamente, é um prazer estar aqui, Ju. Vai ser uma troca, um bate-papo. Gente, a Ju vai falar um pouco mais dela, mas deixa eu fazer uma breve apresentação. A Ju é terapeuta, minha colega de trabalho, igual eu. Ela é massoterapeuta, inclusive, se eu morasse perto da Ju, eu ia fazer uma massagem com ela, gente. O problema é que a gente mora longe, não dá, né, Ju? Não dá, não dá, é meio longe. É verdade. Então, conta pro pessoal de onde você está falando, qual a sua área de atuação, qual o seu foco, tá certo? Pra gente já começar essa live com tudo. Se apresenta aí, Ju. Eu sou Juliana Maria Altenhofen, sou terapeuta e Não, massoterapeuta, tá? repete esse sobrenome aí que ninguém consegue falar. É Juliana Maria Altenhofen. Eu tô brincando com você. Foi igual a Tá, Adri. tá. Acho que a Adri tá aqui assistindo a gente. Eu falei, Adri, eu não ouso falar o seu sobrenome. Sim. Então, eu tenho só amigas, eu tenho só colegas com nomes difíceis e importantes. É coisa de gente importante. Brincadeira, Ju, vai lá. Sim. Hoje, daí eu trabalho como massoterapeuta, né? E hoje vamos falar um pouco sobre a frase que eu escuto muito nos meus atendimentos, né? Como eu vou ir para frente, né? Tem pessoas que têm muito medo de se apresentar ou de divulgar o seu trabalho ou de se apresentar, né? Hoje eu penso assim, ó, se tu não aparecer, como é que tu vai chegar no lugar, né? É isso. Vamos esclarecendo Exatamente. as dúvidas e vamos, né, se mostrando, né? Eu Muito sou do Rio bom. Grande do Sul, tá? Boa. É, de Verdade. É isso que eu ia harmonia, perguntar. tá? Diga de onde você é, que esse É, sotaque não é aqui de São sou Paulo. de harmonia, né? Do Rio Grande do Sul, tá? Trabalho nessa área, tenho consultório na harmonia mesmo e trabalho domiciliário e online. Muito bom. Fala um Uhum. pouquinho da massoterapia para o pessoal conhecer. Eu nunca trouxe uma massoterapeuta aqui, né? Eu trago mais os terapeutas que atendem de forma online. Você tá ali, ó, cara a cara com o cliente, Sim, resolvendo, aliviando as dores, as tensões. sim. Conta um pouco mais, Ju. Eu trabalho como terapeuta aliviando dores, tensões, tá? E aplico as terapias nas minhas massagens, onde é o diferencial dos meus atendimentos, né? Então, as pessoas vêm e eu alivio muitas dores. Eu trabalho com toalhas quentes, com óleos quentes, que dá um alívio diferenciado para as pessoas. Aí as pessoas veem aquelas tensões dos ombros, nos braços, nas costas, né? Em Sim. todo o corpo. Isso dá um alívio muito grande nas pessoas, né?
E eu também Legal. trabalho com terapias, onde elas aliviam essas dores, né? Às vezes as dores não são só do emocional, são as dores no corpo, né? Exatamente. Eu ia falar isso, Ju. Acredito que É, você percebe que quando chegou no sim, físico é porque já passou por outras barreiras, né? Já passou pelo sim, mental, já passou pelo emocional. sim. O E físico é começa a outra aparecer no coisa, né? físico das pessoas, né? Aí Já. começa com muitas dores nas costas, o pessoal que se relata muita dor nas costas, né? Isso Sim. geralmente já vem de traumas, de mais consequências de traumas, né? Porque daí as Caramba. pessoas, né, parece que elas chegam, às vezes elas não acreditam. Mas Sim. depois que eu atendi elas pensam assim, nossa, o que que tu fez comigo? Tirou todas as minhas dores. É, exatamente. E assim, Porque, o legal, Ju, é que você, obviamente, né, a massoterapia ela vai atuar ali no campo mais físico, mas você também está lhe dando suporte para a origem daquela dor, né? Que não sim, necessariamente nenhuma dor aparece no físico direto. Então, é, unir esses dois mundos, pessoal. Não sei se tem alguém aqui que mora perto lá da Ju, aproveita, porque isso é muito sim, legal. Porque assim, se já está no físico, vai ter que tratar no físico, ponto. Mas sim. também, se não olhar para a causa raiz, não olhar para o emocional, etc, etc, volta tudo de novo, né, Ju? Volta tudo de novo, né? Tem que, depois a pessoa começa, a trabalhar o emocional dela, Sim. né? Porque aquelas dores às vezes chegam para ver como tá o teu emocional, né? Tu tem tanta dor acumulada, tanta coisa guardada, que começa a dar dor no corpo, né? Aí Sim. começa, eu tô com dor nisso, não tô com dor naquilo, não dor naquilo, né? Aí quando tu vê, a pessoa tem um emocional, né? Que precisa ser trabalhado também, né? Não é só a parte física do corpo, né? Sim. E daí tu vai aprofundando a pessoa e conduzindo a pessoa para esse processo das terapias também. Incrível. E aí, Ju, muitas vezes acredito que você deve perceber, e talvez já entrando no nosso tema de hoje, acredito eu que as pessoas muitas vezes te procuram só para tratar do físico e não olham a possibilidade, por exemplo, de fazer uma terapia mesmo. Sim, Uma terapia além do físico, podemos dizer assim, dentro do que a gente trabalha, né? Que são as terapias sim. holísticas integrativas, que olha o ser humano como um todo, e Uhum. muitas vezes, talvez, por achar que aquilo não é para ela, que aquilo não vai dar certo para ela, né? Não, vou fazer. Ainda a gente tem essa coisa de precisar ter no físico, ver no físico. E como ela está sentindo ali a massagem, é como se ela falasse, ok, está funcionando porque eu sinto. E talvez a terapia ali conversacional não seja tão eficaz para mim, né? Você percebe esse perfil nos clientes que te abordam? Sim. Aí eles às vezes precisam ter uma sessão experimental ou outros precisam, parecem assim, ó, será que funciona para mim? Né? E Sim. quando a pessoa faz, às vezes ela faz assim, tipo, ah, vou fazer porque é minha amiga, porque não sei o quê, porque eu vou fazer, né? Uhum. Depois, quando elas voltam e vê o resultado, como alivia, né? Não é só o corpo, mas a mente, tu dorme mais tranquila, tu fica mais tranquila, aliviada, Uhum. né? E tudo ao teu Sim. redor começa a mudar, a tua família começa a mudar. Aí tu pensou Uhum. assim, ai, nossa, o que que ela fez? Não, mas quando a gente muda por dentro, ao redor tudo começa a mudar, né? Sim, eu Não é falo só muito o, isso. é, começa a mudar tudo ao seu redor. Porque às vezes a gente acha que é teu filho, teu marido, mas não é. A gente precisa mudar. Quando a gente muda, muda tudo automaticamente ao redor. Porque Sim. esses dias eu atendi um atendimento assim, a mulher disse, bah, eu não aguento mais meu filho, eu tô com problema com meu filho. Mas eu disse, quem sabe você faz uma sessão primeiro. E quando ela se atendeu, ela fez o procedimento primeiro, ela disse, quem era o problema era eu, não era meu filho. Entendeu? Quando ela se tratou, o filho mudou, né? Exatamente, mas precisa É, realmente olhar para dentro para chegar para nessas dentro. conclusões. E É, talvez você, como massoterapeuta também, você ali, talvez no momento do próprio atendimento, você já é uma terapeuta também, porque a pessoa deve ficar falando, conversando, e você meu vai Deus, e ouvindo. quanto, né? E a gente vai trabalhando, né? Então, às vezes a pessoa chega para mim muito através da masoterapeuta, né? Aí eu vou Uhum. explicando os meus processos, aí a gente já vai fazendo um processo além.
Porque daí a Sim. pessoa percebe que não é só o físico, né? Que aumentar a alma também precisa ser tratada para aliviar essas dores, não é só a parte física, Sim. né? Não é Até só a porque se parte. fica só no físico, eu tenho certeza que você deve ter cliente assim, né, Ju? Que Sim, atua no físico e depois de um tempo fica bem óbvio, né? Aí passa o tempo sim. e volta de novo o problema. E volta. Por quê? Porque E não quer volta. olhar para a causa raiz, né? É, não quer olhar para a causa raiz, porque a gente sabe o quanto a gente precisa se trabalhar para chegar até aqui, né? Sim. Mas nossos Né? clientes, na maioria das vezes, não sabem. É, a gente precisa se trabalhar, acha que, eu vou fazer um curso e vou trabalhar e não preciso. A gente precisa fazer atualizações, né? E se trabalhar também, porque quando a gente não tá bem, como é que tu vai atender o seu cliente? Exatamente. A Bom, gente Ju, precisa estar bem. é isso, concordo. Vamos seguir aqui então com o nosso Vamos tema, lá? né? Que o medo de dar errado ou de não dar certo pode estar atrapalhando você dar certo, né? E eu percebo, pelo menos, Ju, aqui nos meus atendimentos, que quando o cliente chega com esse perfil para mim, geralmente na primeira sessão, né? Aham. Isso já é um perfil da vida dele. Obviamente que ele também vai espelhar dentro do processo terapêutico, da evolução dele, para sair das dores emocionais que eles estão. Mas eu percebo que isso é um padrão na vida dele. E aí, quando eu começo a aprofundar, a gente percebe que ele já carrega esse padrão em outras áreas. Por exemplo, não começa uma atividade física porque acha que não é para ele, porque acha que não vai dar certo, não começa uma, sei lá, uma dieta, Tá. não começa, às vezes, empreender, às vezes um novo estudo, enfim, diversas coisas por esse receio. Em algum momento, muito provavelmente, ele deve ter vivenciado isso, ou são outras questões que a gente só consegue ver caso a caso em sessão, mas eu percebo que esse não é um padrão só com as terapias, né? É um padrão que ele já carrega na vida dele. Você percebe também esse tipo de padrão nos clientes que chegam até você, Ju? Muitos. Eles acham assim, eu preciso fazer uma sessão que me resolver a vida. Nada se resolve em uma sessão, nem academia, nem um curso, nem, né? Nem o Exato. médico, tu precisa uma consulta, tu precisa ver o problema da onde vem. Não se salva numa sessão. Numa Sim. sessão, tu consegue fazer um alinhamento da pessoa, né? E Uhum. depois ver a causa e o problema para tratar a seguinte questão. É a mesma coisa na masoterapia. Às vezes tu não consegue resolver numa sessão, Eu né? imagino, sim. Tirando a dor, tu precisa de algumas mais, né? E tá tudo Uhum. certo, né? Sim, É o processo que a gente precisa transformar, né? Precisa da exatamente. transformação, né? Sim. Porque tu E precisa sair do dentro para fora. exatamente, Ju. E isso vem de um lugar também de medo. É, E, obviamente, de um padrão ansioso, porque quando você acredita que qualquer coisa que você for fazer na vida, óbvio que a gente vai trazer sempre aqui para o contexto da terapia, né, dos processos terapêuticos, sim. mas quando você tem medo, quando você se coloca com essa mente que já está lá no futuro, já está imaginando vários cenários catastróficos, é como se você falasse assim, não, eu já sei que não vai dar certo e não vai dar certo. E já começa com essa cabeça. E eu gosto, inclusive, de quebrar paradigmas dos meus clientes assim que eles chegam. Porque uma das coisas que eu faço, você já participou lá do meu grupo várias vezes, Sim, o primeiro passo é você imaginar onde você quer chegar. E se você acredita que não vai dar certo, realmente não vai. Porque sim. você já criou isso dentro de você. Eu estava estudando neurociência, Ju, esses dias, e eu vi alguns testes que são feitos com atletas, né? O Phelps, por exemplo, toda vez que ele ia entrar para jogar, entrar em campo, ele ficava treinando mentalmente horas e horas antes. Ele ficava imaginando todos os cenários possíveis para dar certo, não para dar errado. E ele chegava lá e fazia acontecia. E a gente vê isso, por exemplo, em atletas de alta performance. Eles focam muito no resultado e onde eles querem chegar. E eles acreditam que aquilo vai dar certo, né? E eu vejo que na Sim. vida e no processo terapêutico, a gente tem que começar. Se você tem um problema, o primeiro passo é autorresponsabilidade. Ok, estou nesse lugar, não quero mais estar nesse lugar, porque esse lugar que estou hoje está me fazendo mal. Tá bom, então vamos sair desse lugar. Tá, mas para você sair, você precisa saber para onde você vai. Com Porque certeza. eu brinco bastante, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Sim. Só que
eu percebo que a maioria das pessoas não fazem isso. Elas estão ali numa situação difícil e não conseguem enxergar além. Eu canso, às vezes, de receber nas minhas sessões, clientes falam assim pra mim, Luana, eu não sei pra onde vou, eu perdi a minha capacidade de sonhar. Porque tá doendo tanto que eu não sei. Se eu conseguir resolver a dor, já tá de bom tamanho. Olha isso, gente. Eu acho que a pessoa fala, ok, tá doendo. E quando a gente tá com dor, é difícil enxergar além. Mas a gente Uhum. precisa ter essa capacidade de sonhar, de ter metas e de acreditar que é possível. Eu sempre falo assim: se uma pessoa conseguiu fazer aquilo que você quer conquistar, você também pode. Tudo vai depender do tempo e da energia que você coloca nisso. Você concorda, Gil, com tudo que eu falei? Concordo plenamente. Você coloca energia naquilo que você quer chegar e tem que focar naquilo que você quer. Vocês têm que estudar, tem que fazer conteúdo, tem que publicar, tem que aparecer nas redes sociais para, né, para publicar e Sim, divulgar e oferecer o teu, que nem um outro produto tu vai oferecer, né? Tu vai sim. oferecendo para os clientes, né? Às vezes a pessoa não sabe o que tu faz, entendeu? É isso Né? aí, Esses Gil. dias eu tava ali no hospital, a pessoa me perguntando, tá, como é que tu tá aqui com tua mãe? Não, mas eu sou terapeuta, né? Eu troco meus horários e consigo acompanhar isso. E lá eu já ofereci também meu serviço, né? Ótimo, maravilhosa. É, né? E já tu oferece teu serviço independente de onde tu quer chegar. Tu pode oferecer independente do lugar, da situação, né? Tu não deixa, não precisa ter medo de oferecer, porque é que nem tu oferecer qualquer coisa. O outro vende água na rua, ele vai oferecer para ti. Independente se tu comprar ou não, ele vai te oferecer. Então a gente não precisa, eu acho que ter medo, né? É só fazer e acreditar que vai dar certo, Sim. né? Deixa eu só falar com as pessoas que mandaram mensagem aqui, ó. O Ronaldo mandou parabéns, obrigada, Ronaldo, boa tarde. A Adri entrou aqui e falou boa, meninas, deve ter dado risada que eu brinquei com o sobrenome difícil, vocês têm todos sobrenomes difíceis. Muito bom, pessoal. Quem for entrando, se vocês forem se identificando em tudo que estamos falando aqui, vão colocando aqui, comentem aqui que a gente também tira as dúvidas de vocês e a gente percebe também que vocês estão se conectando, tá? Então tá bom, muitas vezes o cliente chega até a gente com essas inseguranças e eu gosto de falar também uma coisa para os meus clientes, né? Onde está o seu maior medo é onde está a sua missão, é onde está a sua luz, né? Porque o que que é o Uhum. medo? O medo, ele é falta de conhecimento. A Uhum. mente, ela não gosta de estar presente diante de algo que ela não sabe o que é. Ela quer tentar prever. Ela faz isso porque ela é malvada, mente? Não, não é malvada. Ela faz isso porque ela quer te preservar. Só que a forma dela te preservar é fazendo o quê? Te deixar ansioso. Então, assim, a gente precisa controlar a mente. Mas o medo, seja ele de alcançar qualquer objetivo na sua vida, seja dentro de um processo terapêutico, ou às vezes você tem um sonho, às vezes você quer mudar de carreira, você quer fazer uma viagem, você quer estudar uma nova língua, quer fazer uma dieta, enfim, seja qual for, a pessoa já tem medo. A pessoa tem medo de arriscar. Eu vou dar o meu exemplo para vocês entenderem um pouco, né? Eu trabalho com atendimento há 3 anos, né? Embora eu já esteja estudando o autodesenvolvimento há 6 anos. E há 2 anos, no final de 24 foi quando eu resolvi estruturar minha transição de carreira. Para quem não sabe, eu atendia e também tinha o meu emprego CLT, né? E aí Uhum. eu falei assim, bom, é isso que eu quero, eu já estava atendendo, é isso que eu quero, vou fazer a minha transição de forma equilibrada, né? Eu até falo para as pessoas, não façam transição de qualquer jeito, pelo amor de Deus, gente, não é assim. Porque senão você vai fazer, depois você vai se frustrar. Enfim, comecei a estruturar minha transição de carreira, liquidando dívidas, fazendo uma reserva, etc, etc, etc. E deu tudo certo. No início desse ano eu consegui migrar e ficar apenas com os atendimentos, que é o meu chamado de alma, é o que eu amo fazer, atender. E eu ouvi nesse caminho muitas pessoas, né, colegas minhas, enfim, pessoas conhecidas. Algumas chegavam em mim e falavam assim: Nossa, Luana, eu queria ter a sua coragem. Porque eu tenho vontade, sei lá, de fazer tal coisa. Eu tenho vontade de ter meu próprio negócio. Mas não, Luana, mas eu tenho filho, né? Quando a gente tem filho, quando a gente tem família, a gente não pode ficar arriscando. Eu falo assim: Não, mas eu também tenho filho, eu também tenho família.
E Com essa certeza. vida é uma só, né, Ju? Se a gente deixar o medo barrar a gente em tudo, a gente não faz nada. E, de novo, o que é o medo? É o desconhecido. A sua mente não sabe o que está ali através daquela porta, digamos assim. Pensa que o medo é como se fosse uma porta e você não sabe o que tem ali. A porta é autoconhecimento, a porta é terapia, a porta é transição de carreira, a porta é dieta, academia, etc., viagem. Você não sabe o que tem do outro lado. E isso te causa ansiedade, te dá pavor. Fala, não, não. E se não der certo? A gente pode ver, geralmente a gente não vai pro lado positivo. E se der bom, né? A gente fala assim, cara, se não der certo, meu Deus, e se der errado? E fica nisso. E não é assim, novamente. A gente cria a nossa realidade. Então, a gente ter uma meta clara para onde a gente vai, ter uma estrutura para fazer isso, né? Seja qual for o seu plano, né? Seja mudar de carreira, seja começar um processo terapêutico, seja sair da dor que você tá, seja sair da ansiedade, sair do desconforto físico, igual a Ju atende com massoterapia, você precisa falar assim, ok, eu vou atravessar essa porta mesmo com medo. E depois que você atravessa, você vê que nem tinha aquele bicho de sete cabeças que você imaginou que estava lá do outro lado. É igual quando as pessoas começam a tirar carta, né? Geralmente, quando a gente começa a dirigir, a gente morre de medo. Eu morria de medo. Fala, meu Deus, eu pegar o carro e se bater, não sei o que, não sei o que. O que é o medo? É a falta do conhecimento. Depois que você aprende a passar marcha, embreagem, aquilo tudo, você dirige que você nem percebe. Fica algo natural. Por quê? Porque agora você já sabe fazer aquilo. Percebe como o medo é a falta de conhecimento? E, gente, quando eu falo de medo aqui, eu não quero também que a gente vá para um lado no sentido de o medo não serve para nada. Não. O medo é um mecanismo de defesa. Você não vai andar às 3 horas da manhã numa viela. Você tem medo de fazer isso, certo? Por quê? Porque esse medo está te protegendo. Você tem medo de ficar num beiral em cima de um prédio, por quê? Porque você pode cair. Então, o medo, ele também é um mecanismo de defesa. O ponto é, a gente precisa separar o que é o mecanismo de defesa. Não, realmente isso vai me fazer mal. Eu corro perigo ou, não, é uma situação que eu não tenho conhecimento, está me gerando ansiedade e eu estou me bloqueando por causa disso. Então, fazer essa separação é muito importante. E mesmo quando você está com medo, como que você avança mesmo com medo? É você entender a importância daquilo que você quer. Se Com você certeza. quer sair da dor, você vai precisar enfrentar, digamos assim, o desconforto, talvez, de passar por um processo terapêutico. E eu gosto de ser muito realista. O processo terapêutico, ele não é gostosinho, ele é libertador. Mas geralmente de início ele não é tranquilo. Você vai precisar se doar, a gente vai precisar mexer em algumas coisas que talvez sejam desconfortáveis, mas isso é necessário para a gente chegar do outro lado. É um processo. É igual a dor de dente que eu uso sempre, né, Ju? Eu uso muito exemplo Sim. da dor de dente. Para o dentista conseguir tratar o seu dente, ele vai precisar primeiro fazer o quê? Tirar a dor. Tá com dor? Beleza? Tá. Vamos tratar a dor primeiro? Aí trata a dor, tira a dor, a pessoa até respira aliviada, daí sim continua. Aí você fala, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi desconfortável, foi meio chato, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Porque isso me aliviou. Concorda, Ju? Falei demais, quero ver um pouquinho você. Não, mas com certeza. É que nem tu sempre também fala sobre tu botar a máscara de oxigênio no avião. Bote primeiro na sua e depois no outro. Isso eu tinha Exato. muito em priorizar primeiro os outros, depois mim. Depois que eu comecei a me priorizar, a minha vida mudou. E muda, não muda, Ju? Muda. Eu entrei na academia, fiz um monte de coisa, meditação para mim. Eu, em primeiro lugar, não sempre. Eu corria, quando alguém me chamava, eu deixava tudo, bah, vou desmarcar, não. Agora, primeiro eu, depois os outros. A Sim. situação que eu consegui fazer que a minha mãe estava muito mal e eu fui sorteada numa constelação, isso foi a minha maior virada de chave, tá? Eu Que tinha legal, que fiquei sabendo, decidir. fiquei muito feliz. Eu tinha que decidir uma decisão muito grande. A minha mãe estava muito mal no hospital e eu fui sorteada. Se eu ia Uhum. para lá, eu ia perder minha constelação. Então, isso eu digo assim, às vezes tu precisa se priorizar, né? Não Sim. sempre correr, porque não ia fazer sentido eu querer que nem uma doida para lá, entendeu? Então, eu botar em primeiro lugar. Às vezes as pessoas não se botam em primeiro lugar. Deixa tudo para outra, para segundo lugar. Não se prioriza para nada, né? Ah, primeiro eu vou comprar isso e depois eu vou investir em mim. Mas eles não pensam se eles investir primeiro neles,
como vai ser tudo mais fácil ao redor, né? Se tu Exato. investe primeiro em ti, porque tu vai conquistar as coisas mais fácil. Mas se tu não tá bem, como é que tu vai ir para frente? Tu não vai para frente, Exato. né? Tu tem que Uhum. olhar primeiro pro teu lado. Se tu tá bem, ao redor tudo começa a fluir, né? O dinheiro vai aparecer, as oportunidades, tudo vai chegar quando tu tá bem, né? Mas Porque agora, as se tu coisas não, acontecem por e tu não reverberação, tá né, Ju? bem, não vai acontecer nada disso, né? Exatamente. Né? Não Exatamente. adianta, a mesma coisa a situação de tu tomar um comprimido para dor. Vai Uhum. aliviar tua dor, mas não vai Exato. resolver o teu problema, É isso, né? Ju. Exatamente É isso. bem isso, né? E, Ju, já que você falou que você também já percebeu isso, conta então em que momento que você percebeu que você se colocar em prioridade, você não ter medo de enfrentar as coisas, foi a partir daí que as coisas começaram a dar certo para você. Conta um pouquinho como que foi essa experiência para você. Olha, eu senti muita ansiedade, tá? Muita ansiedade. Aí eu olhei um dia um vídeo da Luana que me interessou muito, né? Aí eu fui me tratar essa ansiedade. Aí ela me questionou tudo que eu não fazia. Não fazia academia, não me botava em primeiro lugar, né? Então, agora eu percebo a importância de se botar em primeiro lugar. A importância disso, desde que eu me mudei, tudo ao meu redor começou a mudar, tá? A minha ansiedade começou a aliviar. Eu só pensava nos outros, agora eu penso primeiro eu e depois os outros. Que nem tu sempre me diz. Se tu for no avião, bota primeiro a máscara de oxigênio em ti, depois no outro, né? Porque Sim. se tu não tá bem, não adianta tu salvar o outro. Eu brinco, né? Cego guiando cego. É, se tu não tá bem, tu não consegue nem auxiliar. Como é que tu vai fazer um atendimento se tu não tá bem? É, e mais pra gente, né? Que o nosso É, trabalho é o nosso auxiliar trabalho, outras a gente pessoas, né? precisa estar bem para ajudar o outro, né? Para Exatamente. conduzir o processo do outro, né? Sim. E você percebeu, Ju, que inclusive quando você começou a se colocar como prioridade, ficou mais leve, Tudo ficou cuidar mais dos leve. desafios da vida, Sim, por exemplo, com sua muito mais mãe leve. e tudo mais, fica muito mais Tudo mais leve, né? leve. Sim, tudo As, mais pe- leve. as pessoas acham às vezes que é egoísmo quando eu falo isso. Eu já escutei várias vezes que a gente falando pra mim assim, Luana, às vezes que a gente tem tudo, conquistou tudo, tá com um trabalho bom, casa, carro, tudo assim, a vida tá boa, mas a pessoa não tá bem por dentro. Porque não é sobre ter coisas. Ter coisas, ser próspero é maravilhoso, não tem nada de errado na gente, né? Se a gente quiser ser prósperos, não tem nada de errado. O ponto é, se a gente sempre só focar nessas conquistas externas e o nosso interno não acompanha, uma hora dá ruim, uma hora você vai colapsar. Eu mesmo, eu quase colapsei, eu quase entrei em burnout quando eu trabalhava, porque eu colocava tudo e todos à frente de mim. Eu estava quase 20 quilos acima do peso do que eu tô hoje. Nossa, a minha mãe me ligava toda hora, aí era problema de irmão, e era problema de não sei quem, problema de pai, problema de não sei o quê. E eu me colocava também. A gente tem isso. Não sei se você Sim, sente isso. Eu era o tipo de pessoa que eu falo assim: eu vou resolver. Só eu que vou resolver esse é, negócio aqui. A gente acha que é muito lindo fazer isso, como se fosse, nossa, você é a super mulher, é o super homem. E não, gente. Sabe por quê? Porque a única coisa que a gente dá conta de resolver são os nossos problemas. Quando a gente acredita que nós vamos salvar o outro, que a gente vai resolver o problema do outro, isso é um doce engano, porque malemar a gente consegue resolver os nossos problemas. A gente é cheio de coisa. Eu tenho um monte de caca ainda, gente, que eu resolvo. Não é porque eu sou terapeuta que eu não estou nos meus processos. Eu tenho os meus terapeutas também para analisar tudo isso. E já é difícil dar conta. Imagina você querer dar conta do processo do outro, do que é do outro. E quando você começa a se colocar como prioridade, enfrenta esse medo, né? Esse medo aí que está te impedindo de conquistar o que você quer. Quando você consegue fazer isso, você vai começar a perceber, que é o que eu escuto, a Jo acabou de falar isso, e eu sim. escuto muito dos meus clientes, é, Luana, minha relação com os meus pais ficou melhor. Ah, é?
Uhum. Luana, minha relação no trabalho tá melhor. Meu chefe tá melhor, minha equipe tá melhor. Eu não sei quem. Meu marido, a minha esposa. Engraçado que você não fez nada para mudar o externo. Você só parou com tudo isso, parou de tentar dar conta e resolver o externo e olhou para dentro. E olhou para a bagunça de dentro. Se tem bagunça dentro, vai ter bagunça fora. Por que que geralmente as pessoas que ficam com muita bagunça em volta são pessoas que têm a mente muito conturbada, o emocional muito conturbado? O reflexo do externo é exatamente como você está por dentro. Quando eu estava no meu pico de ansiedade, quase tendo burnout, eu era uma pessoa extremamente desorganizada. Nossa Senhora, a minha mesa de trabalho, gente, teve uma vez que foi muito engraçado. Eu não organizava a minha mesa. Eu sentava, e ficava onde estava. Eu só levantava e ia embora. E as pessoas geralmente tinham um ritual de organizar, deixar tudo bonitinho. Eu não fazia isso. Aí me mandaram uma foto. Luana, ninguém sabe se você tá aqui ou se você foi embora. Porque a sua mesa tá revirada. Parece que alguém ainda vai voltar para trabalhar. E eu já tava longe já. E pra mim tava tudo bem, mas aquela bagunça, aquela desordem, e isso inclusive com coisas pessoais minhas, no meu guarda-roupa, enfim. A minha casa só não era mais bagunçada porque eu tenho um marido maravilhoso que é viciado em organização. Tem até toque, até chato às vezes, mas ele não tá aqui nessa live, então posso falar mal dele. Se não fosse ele, acho que minha casa, Ju, estaria de ponta cabeça. E só depois que eu comecei os meus processos de autoconhecimento, dentro de um processo terapêutico, aliviando a minha ansiedade, me regulando, voltando para o meu eixo, magicamente, que não tem magia, né? A gente escuta algumas coisas assim, as coisas ao meu redor começaram a ficar organizadas. Então, você quer entender como você está por dentro? Observa o teu redor. Você é uma pessoa organizada? Inclusive em tudo, higiene, com as suas coisas pessoais, no trabalho, na tua casa. Tá, primeira coisa. Segundo, quais são as pessoas que você está atraindo para tua vida? Que tipo de pessoas está atraindo para tua vida? Você deve conhecer alguém, Ju, sei lá, fala assim, nossa, eu sempre sou assaltado. Nossa, eu sempre atraio, sei lá, uma pessoa invejosa. Eu sempre atraio pessoa X. Tá cheio de gente aí que vive atraindo um padrão de pessoas ou situações, igual eu falei, às vezes tem gente que sempre é roubado. Como que você explica isso? Tem várias possibilidades e a pessoa, só com aquela pessoa acontece aquilo. Aquilo é um reflexo do que você está emanando dentro de você, pessoal. Então se regula por dentro, que aí vocês vão ficar igual a Ju. Depois que ela começou a se cuidar, se colocar como prioridade, eu tenho certeza, né, Ju, que você teve mais força de lidar com os problemas da vida, porque a vida vai ter problema, tá, gente? Também não achem que a terapia vai tirar os problemas de vocês, não é isso. A terapia é você volta para o seu eixo e você estando no teu eixo, você está fortalecido para dar conta dos problemas. Ou seja, não foram os problemas que mudaram, mas você está mais fortalecido, né, Ju? Concorda? Sim, concordo. Porque se tu tá alinhado por dentro, as coisas ao redor começam a fluir, né? Sim. Às vezes os outros percebem antes do que a É muito gente comum. mesmo, né? É, É, a gente começa a organizar. Quando alguém me chamava, eu largava tudo, né? Hoje eu não mais, entendeu? Hoje não. Hoje eu marco, ó, tal dia eu posso. sim, Né? Tu pode fazer isso? Não posso. Tenho agenda marcada. Não posso. Hoje é dia de academia. E sim. se botar em primeiro lugar, gente, é o principal de tudo. Hoje que eu percebo. Se botar em primeiro lugar é a chave de tudo, né? É isso. Se E priorizar, olhar. muito bom, Ju. E assim, outra coisa que eu escuto, não sei se você já ouviu nos seus atendimentos, eu queria trazer para a gente discutir um pouco. Eu ouço de vez em quando dos meus clientes que eu gosto muito de mostrar os resultados que eu tenho aqui no meu Instagram, tem os meus destaques, depoimentos. A Ju também coloca os resultados dela. Sim, E eu falo assim: se eu fizer a minha parte, você fizer a sua parte, não tem como não dar certo o processo terapêutico, o processo de evolução. Não tem como, tá? Para mim, é uma questão até de lógica. 2 mais 2 é 4. Se você faz o que precisa ser feito, você vai ter resultado. O ponto é, por que você não está tendo resultado ainda? Porque muito provavelmente você não está fazendo nada de diferente. Você está no mesmo lugar, com a mesma rotina, com os mesmos hábitos e quer que as coisas aconteçam de forma diferente. Não vai acontecer.
Se você quer resultados diferentes, você tem que agir de forma diferente. Tá bom. E aí eu falo, olha, os meus clientes que se comprometem com o processo, faz o que precisa ser feito, investem neles, né? Eles têm resultados, né? Eu não gosto de falar 100%, porque nada é 100% nessa vida. Mas eu falo que 99% dos meus clientes regulam a ansiedade em 2 meses. E isso é um fato, não é que eu estou inventando, é um fato. Eu tenho como provar que isso acontece. Aí o cliente fala assim para mim, igual eu vi nas 2 últimas semanas, Luana, e se eu for a única pessoa que não vai dar certo? Que não vai conseguir? Já me falaram isso. E se eu for a exceção do seu método, Luana? E aí eu falo assim, gente, mas pera lá. A gente nem começou o processo, tá? A gente nem começou. A primeira sessão ali de alinhamento, sessão clareza e tal. E a pessoa, na cabeça dela, ela já acredita que não vai dar certo. Isso é muito difícil, né? Até para tentar convencer a pessoa, porque eu não a gente, né, a gente não tá aqui para convencer ninguém de nada. A Uhum. gente tá aqui para mostrar um caminho de solução. E se a pessoa, inclusive, se a pessoa ficar muito resistente com essa cabeça, eu falo para a pessoa, olha, talvez não é o momento de você fazer a terapia agora. Porque se você entrar num processo terapêutico, seja lá o que for, se você entrar com a cabeça de que não vai dar certo, não vai dar certo. Me conta um pouquinho, Ju, você já ouviu aí algum cliente seu falar, talvez isso não seja para mim, talvez não vai dar certo para mim? Sim, já ouvi muito. Mas assim, ó, quando eles começam, eu digo assim o exemplo do meu marido. Pra que que tu Hum, vai estudar terapia, tá? Aí ele começou a observar, né? Tá, mas a minha esposa tá dando cliente, ajuda dando cliente. Ele disse, ó, hoje tu faz um processo em mim pra ver se isso funciona. Ele disse, nossa, mas funciona, né? Porque ele que tá mudando, né? As sim. minhas filhas também me pedem hoje, né? Mãe, tu faz um processo em mim? Olha, mãe, hoje eu não tô legal, tu faz um processo em mim? Uhum, Elas percebem a diferença, né? Às sim, vezes até no humor, tu fica num humor lá, não, né? Tu precisa olhar para dentro, o que que tá acontecendo, né? E daí os clientes exatamente. vêm, e daí eu tenho uma pessoa que eu atendo assim, ó. Ela também, ela diz assim, ela fica questionando, né? Mas aí quando eu atendi ela disse assim, nossa, Ju, quando eu passava por ti há 10 anos atrás, eu nunca ia dizer que um dia tu ia me entender e o resultado que eu ia ter. Aí eu disse assim, nossa, que legal ouvir de ti isso, né? Sim. Aí ela disse assim, nossa, porque eu já trabalhei com muitas terapias e tu tá dando o maior resultado para mim. Eu disse, como faz a importância de tu acreditar? Tudo que tu Sim, acredita tá certo, né? é isso. Às Só que a vezes gente as também pessoas. não pode negar, né, Ju? Hã? Desculpa cortar você. A gente também não pode negar. Eu também recebo clientes assim. Que pode ser também que, infelizmente, eles não tiveram experiências boas com outros É, profissionais aí eles e já ficam. acredita que não vai dar certo, né? É. Eles, eu vou fazer uma sessão para ver como é que é, né? Aí quando eles veem a diferença, né? Do que é, aí eles voltam. Porque eles veem a diferença do resultado, né? Sim. É. Às vezes eles têm uma insegurança, mas essa insegurança deles é quando eles têm um atendimento, aí eles mudam. Às vezes não é só o dinheiro, às vezes é a confiança, porque tu tem que confiar, né? Sim. Na maioria das vezes não é questão financeira. Óbvio que É. a gente colocar a Daí culpa no dinheiro é Quando muito eles começam a fácil. desculpa, tem que falar com meu marido, com minha esposa, daí eles já não decidem olhar para eles, né? Sim. Geralmente São eles os não decidem. sabotadores, né? É, Exato, são são os lutadores, né? sabotadores. Mas eles não querem olhar. Às vezes as pessoas trocam por ir no médico, né? Tomam aquele comprimido, passa a dor, volta tudo de novo, né? Sim, sim. É. Eu recebo alguns clientes, às vezes, como o meu público é a maioria ansiosos, eles chegam em mim assim, Luana, eu tenho alguns casos da pessoa chegar em mim com receita de médico. Tem uma cliente minha muito especial, tá comigo até hoje, tá comigo há um tempão, renovando ciclos. E quando ela chegou pra mim na primeira sessão, até brinco com ela, assim, e hoje, eu não vou citar o nome dela aqui, mas e hoje, fulana de lá de 4 meses atrás, como é que é? Ela, nossa, Luana, era outra pessoa. E ela chegou pra mim, Ju, com uma receita dos médicos, de psiquiatra, receitando remédio de ansiedade. E ela falou pra mim, assim, Luana, eu não quero tomar remédio, você me ajuda?
Ela falou, eu não quero tomar remédio. Eu falei, vamos juntas. Vamos juntas. Vamos. E não precisou tomar remédio, nem voltou no médico, tá super regulada agora. Já olhamos outras questões, inclusive, da vida dela, além da ansiedade. Porque, gente, a ansiedade, as pessoas acham que é difícil resolver a ansiedade, não é. Aí quando eu falo isso, às vezes, as pessoas querem me matar. Falam assim, nossa, como não? Não, tem que fazer 2 anos de terapia. Não, gente, não tem. Se você, de novo, se você quer, primeira coisa, Luana, eu tô com medo, não sei se vai dar certo pra mim. Às vezes eu já passei por outros profissionais, não deu certo, tô com medo. Aí eu falo, tá bom, vamos juntas, eu vou ajudar você. Eu faço a minha parte e você faz a sua. Tanto que uma dica que eu dou pra quem quer procurar terapeuta é: sinta no teu coração. Você tem afinidade com aquele terapeuta? O nosso sentir, que é a nossa intuição, ela nunca erra. Eu conheço pessoas que erraram porque foram muito pelo mental. Quando você vai pelo seu sentir, que você se conecta, fala, não, essa pessoa consegue me ajudar. O processo dá certo. O que, que acontece muitas vezes? A pessoa não está procurando o melhor profissional para ela. Tem gente que está procurando preço. Eu quero o melhor preço. Mas quando a gente fala de ser humano, de cuidados humanos, pelo amor de Deus. Inclusive nós, né, Ju? Eu acho um absurdo, vou falar aqui, deixa eu ver, tem colegas meus terapeutas online. Eu acho absurdo o terapeuta que não investe em terapia. Não, mas eu não preciso de terapia, porque eu tenho as minhas técnicas, eu sei, mas você é um ponto cego para você. E é um Precisa pouco. sim. E eu acho muito hipócrita da nossa parte não fazer terapia. É igual um médico, sei lá, um cardiologista que fuma e tá tudo certo, senhora. Que não se cuida, que não vai no médico. Eu tenho certeza que os médicos fazem check-up, se cuidam, ou um professor de educação física acima do peso. Que credibilidade que passa? E a gente não é burro, a gente sente. Quando você está perto de um profissional que não te passa confiança, eu, pelo menos, eu não fecho. Hoje eu pago o meu médico, o pediatra, a pediatra do meu filho, não são profissionais baratos, mas são profissionais que eu confio, porque estou falando de vida, estou falando de saúde. Eu falo às vezes, já falei em algumas lives, eu falo lá no meu grupo que o meu autocuidado e da minha família está em primeiro lugar. Plano de saúde, médico, enfim, terapia. Aí depois vem as outras coisas. Mas tem gente que coloca tudo em primeiro lugar. Coloca todo mundo em primeiro lugar, coisas em primeiro lugar, e você tá onde? Faça um teste aí, quem estiver assistindo. Tanto agora quanto depois. Faz uma lista de prioridade na sua vida. De coisas e pessoas. Coloca tudo. Faz uma lista. De 1 a 10. Tá. Em que posição você tá nessa lista? Se você não tá em primeiro, já tá errado. E se depois da primeira posição, que é você, não tiver o seu bem-estar, e quando eu falo de bem-estar, gente, não é só, eu vou assistir uma Netflix, eu vou passear. Isso é muito gostoso também. Mas, lembra, isso são coisas externas, né? Você tá procurando dopamina para você ficar bem. Como está a sua saúde? Você faz check-up todos os anos? Você cuida da sua saúde mental e emocional? Por quê? Ajuda aqui como massoterapeuta. Sim. Ela sabe que se você não cuida do emocional e da mente e do espiritual também, que é a forma que a gente trabalha, o que, que vai Não acontecer? Ju? Depois você funciona. vai lá pra Ju fazer massoterapia, né, Ju? Porque Com ataque certeza. físico. Sim. Muitos. Muitos, eles, que nem eu falo, eles botam tudo em primeiro lugar. Sair, bens materiais, mas para olhar para eles é muito caro, é difícil, é não sei o quê. Em último lugar, eles só vão Sim. realmente quando não aguentam mais. Quando tá dando muito, né? A Tá gente, doendo assim, a muito. gente não aprende pelo A amor. dor é demais, né? Quando a dor é demais. O que é Olha, eu triste, né, sei, Ju? eu me trabalho sempre, né? Eu me trabalho sempre. Porque não é só quando eu estou lá no fundo do buraco que eu vou me tratar. Como é que eu vou transmitir uma coisa para os outros se eu não estiver bem? Eu tenho que estar Sim. bem em primeiro lugar, né? Me priorizar, né? Uhum. Porque eu digo assim, se eu não estou bem, o resto também não vai bem, né? Independente, não vai. A Exatamente. gente sempre tem que botar, eu acho que a saúde é em primeiro lugar, né?
E tem outra coisa também, né? Falando dessa questão de não dar certo, tem pessoas que vivem nesse padrão, Uhum. não, isso não vai dar certo pra mim. Isso não vai funcionar pra mim. Não, vai, Embora vai você funcionar. mostra, a gente comprova que funciona, se cada um fizer a sua Funciona. parte, né? Fazer tudo certinho. O que me faz pensar, às vezes, Ju, que muitas vezes a pessoa não tá ali. Ela não tá querendo acreditar, ela tá querendo provas para mostrar que ela estava certa, que ela ia fracassar. Detalhe, isso é um padrão inconsciente. Muitas vezes, se dentro de você você está com a mente aceleradamente ansiosa, dizendo que vai dar errado, você vai fazer por onde dar errado, só para você falar, tá vendo, gente? Eu avisei, olha aqui, ó, eu avisei que ia dar errado e deu errado. Por É, isso, eu, inclusive, eu tomo muito cuidado de seguir com clientes assim, que estão buscando provas de que eles estavam certos que ia dar errado. Porque se com você acredita que certeza. vai dar errado, você inconscientemente você vai fazer coisas que vão levar você ao erro. Aí você fala, tá vendo? Eu avisei. Óbvio, se você já entrou com essa intenção, não é, Ju? Sim, tem muitas pessoas assim questionam. E se não der certo? Tu vai parar? E se não der certo? Mas tu não Isso que você acredita? falou, Ju, é importante, o parar, porque também o dar É, certo vem de um lugar de constância. sim, ou parar, né? Tu Não parar é fazer uma e se única não dá vez, né? certo? E se não dá certo? Eles te questionam, e se não dá certo, o que tu vai fazer? O que tu vai fazer com a tua sala? O que tu vai fazer? Mas, né? Tu tem que acreditar e fazer para dar certo, né? Porque nenhuma Exatamente. fábrica nasceu do não fazer. Tu tem que fazer. Qualquer coisa que tu vai fazer, tu tem que fazer. Aonde tu trabalha, independente, tu precisa mostrar, né? Isso. E Se tu às não vezes pode é falar. desafiador, né? Tu tem que, se tu, qualquer coisa que tu começa, se tu não fazer, não vai dar certo, né? Exatamente. E a constância, acho que agora você É, tocou num ponto, Ju, que é muito sim, importante, porque muitas é, pessoas querem que a coisa seja instantânea. E por mais que a forma que a gente trabalha é rápido, né? O cliente não precisa ficar 2 anos fazendo terapia para aliviar a ansiedade. Não comigo e não com a Ju, tá? sim, Mas não é instantâneo. Tem gente que acha que vai fazer uma única sessão e vai resolver todos os problemas do mundo. Claro que uhum, se é só o que você consegue fazer nesse momento, Luana, tem cliente que me fala assim, Luana, nesse momento só consigo fazer uma sessão. É o que eu consigo fazer, é o que eu consigo investir. E tá tudo certo, às vezes é realmente a sua sim, realidade. Então faça, porque um é melhor que nada, dois é melhor que um, mas você precisa saber, eu sou muito franca, falar, ok, se você quer fazer, é melhor que nada, mas saiba que o resultado não é igual. Para a pessoa não achar depois que a culpa é nossa. Porque se a pessoa não tem autorresponsabilidade, não tem vontade de superar aquela dor, porque a pessoa primeiramente precisa querer sair de onde está. Não dá, e nós terapeutas não somos salvadores, tá? A gente auxilia, a gente mostra um caminho de solução, mas é uma parceria. Eu brinco que eu dou os meus 50%, né, Ju? Você dá os seus sim, 50%, a gente junta e a gente fecha. É assim que é. Mas existem pessoas também que chegam nesse lugar de você tem que fazer tudo, você vai fazer uma magia. E eu até brinco, gente, eu não sou Harry Potter, eu não vou sacudir minha varinha aqui e eu vou aliviar as suas questões emocionais de um dia para outro. Não é assim, você minimamente precisa fazer a sua parte e ter constância, ter paciência, ter constância, confiar no processo. Aquela frase bem clichê. Confia no processo, mas é a verdade. E aí, o que acontece? Geralmente comigo, depois você pode falar como é que é com você. Dentro sim, do meu programa, o meu programa é composto por 8 sessões. As primeiras sessões, elas são as mais difíceis, digamos assim. Por quê? Porque geralmente vocês ainda estão com muita dor. Então eu trabalho muito para aliviar as suas dores. Porque quando a gente está com dor, a gente não consegue raciocinar. Para a gente avançar dentro do processo terapêutico, conseguir inclusive descobrir a causa raiz do seu desconforto, a gente precisa tirar a dor. Beleza. Mas as primeiras semanas tá doendo ainda, Luana. Tanto que eu dou essa liberdade para quem está no meu programa de me mandar mensagem, se tiver alguma crise de ansiedade, enfim. E as pessoas, Luana, tô tendo crise, Luana, não tá legal, a mente tá acelerada. E eu vou auxiliando. Passa um tempo, passa 3, 4 semanas, aí elas voltam outra pessoa. O monstrinho ali nervoso acalma e fala assim, Luana, olha, nossa, eu tô muito mais calma, eu tô dormindo melhor, e não estou tendo mais agora com tanta frequência, porque começa a diminuir a frequência, mas percebam, teve
uma superação, teve um passo a passo, teve um caminho a ser percorrido. Não foi de um dia para noite que isso aconteceu. A pessoa, ela continuou igual fazer academia, né? Agora está malhando. Você sabe que se você for Bom, 2 vezes, você não vai ficar ali toda definida. Tem que ir muitas vezes, inclusive, né? ó, Eu falo da é que nem academia. eu falo, uma sessão não vai me resolver o meu corpo todo, né? Eu tenho que dar sequência, né? Exatamente. Sequência. E eu sempre digo assim, ó, que não é só o terapeuta, é 50% é o cliente e 50% nós. É isso. Não É isso. adianta nós induzir e falar e o cliente não fazer nada do que a gente está passando, né? Sim, Não ajudar, não fazer nada para mudar. Só ficar reclamando e se questionando, né? A gente sim. também tem que fazer a nossa parte para nós estar bem, né? Porque se Exato. nós não fizer a nossa parte e o cliente não fizer, não vai funcionar. Tem Sim, que ter um exatamente. acordo entre os dois para isso funcionar e liberar esses Isso. padrões que a gente tem, né? É Essas isso. questões, né, trancadas ali, ó. É isso. Porque se eu Ó, não não, eu procurasse, só ia né, ler aqui, Ju, que tá? o Ronaldo colocou aqui, ó. Sempre bom aprender mais. Ronaldo, queridaço, um amigo meu, já esteve aqui comigo nessa live, tá aqui assistindo a gente. É isso, a gente tá aqui para aprender, né, Ju? E isso que você Sim, falou, do 50%, ele é muito importante. Por que que foi legal você falar? E eu também vou falar um pouco sim, mais disso. Porque pode aqui falar. também, gente, a gente tá colocando a nossa responsabilidade como terapeutas, né, Ju? A gente Com precisa certeza. fazer a nossa parte. Porque existem profissionais infelizmente, em toda a área vão ter profissionais bons, profissionais medíocres, aqui medíocre digo de média, né, e profissionais ruins. Pode acontecer que você tenha pegado um profissional aí que não foi legal para o seu momento. Então, a gente também tem responsabilidade. A responsabilidade ela é compartilhada. Mas aqui estamos falando de terapeutas maravilhosas, né, Ju? Eu e você aqui com Sim, resultados, né? Então, partindo que o sim. terapeuta que você escolheu é um terapeuta bom, você entende, ele te comprova resultado, você sente que para o seu momento faz sentido você caminhar com ele, você também tem que entregar os seus 50%. Então, a responsabilidade sim, tá? Às vezes parece que eu estou puxando muito a orelha de vocês, mas a responsabilidade ela é compartilhada também. É para o terapeuta, então tome cuidado, principalmente se você fica cotando. Parece que está fazendo cotação de mecânica. Vou fazer 3 cotações, vou ver qual que é mais barato e vou fechar. Talvez até na mecânica é um pouco problemático você ir por isso, porque às vezes o melhor não é o mais barato. Eu falo sempre para os meus clientes, quando tem objeções financeiras, embora é difícil alguém questionar os meus valores, mas eu falo assim: olha, realmente eu não sou a mais barata, mas dentro do que eu me propor a te entregar, resolver o seu problema, eu estou fazendo o meu melhor, é o valor justo. Então, quando você também quer às vezes a gente quer ser esperto, a gente quer ter vantagem em tudo, quer tirar vantagem em tudo. Toma cuidado. Porque pode ser que o terapeuta que você encontrou, eu acho um pecado as plataformas que existem hoje em dia, eu não sei se você conhece, que oferece terapia a R$ 30, a R$ 40. Você acha mesmo que um terapeuta que vai te atender por 1 hora, por R$ 30, ele vai entregar o máximo dele? Ele vai entregar o melhor dele? E aqui, às vezes, eu não estou nem falando que a pessoa é ruim, não estou falando da pessoa, estou falando da entrega mesmo. Como que você fica motivado ganhando R$ 30 a hora, gente? A conta não fecha, então cuidado. Cuidado Isso você. tem quantidade de pessoas, mas o resultado não. Então, antes você atende menos pessoas com mais qualidade que dá mais resultado, né? Não Exato. adianta tu atender 100 pessoas e a outra vai atender só 30 ou 20, Sim, mas aquelas 20 pessoas têm a transformação, exato. né? Eu vou A dar. transformação. Aí às vezes tu vai, que nem na massoterapia também. Ah, eles me questionam assim, ó. Ah, o outro terapeuta cobra tal X valor, né? Ah, mas tu cobra tanto. Mas a minha terapia é diferente. Sim, Entendeu? A diferença? Aí dizem, nossa, daí eles falam, ah, nossa, mas esse valor, né, é meio alto. Mas a mulher disse assim, olha, vim uma vez e o resultado já foi diferente. sim. E É a depois ver que até diferença, vale, né? vale a pena, né? Você prefere ficar 2 anos toda semana pagando um terapeuta que não tá te dando resultado, mas é um terapeuta baratinho, né? Cabe no bolso. Ou você prefere em 2 meses investir um pouco mais em um terapeuta que realmente te dá resultado?
é uma conta burra. Eu falo isso às vezes. Eu já ouvi de cliente, quando eu falei o meu valor, ela falou assim, Luana, o que eu gastei nos últimos 2 anos, toda semana, a sessão era mais barata, é óbvio, mas eu fiquei 2 anos. O que ela gastou em 2 anos é muito mais do que ela investiu comigo. Então tomem Com cuidado, porque certeza. também às vezes o teu resultado fica muito. Quando você quer escolher por preço e não realmente entender se aquele terapeuta vai te ajudar, aí você pode sim se deparar com um profissional que não é o melhor, e isso a gente tem em todas as áreas. Eu vou dar até o exemplo dos meus médicos, né? O meu médico pessoal, eu tenho plano de saúde, mas eu não vou no meu médico ginecologista do plano de saúde. Eu não vou. Eu tentei procurar um médico bom, encontrei não. Esse meu médico, ele tá comigo desde os meus 19 anos. Eu tive diversos problemas. Eu já fiz algumas cirurgias no meu aparelho reprodutor, tem alguns probleminhas. E ele é excelente, ele é o melhor. Ele que fez o parto do meu filho, eu não troco ele. Ele é barato? Não é. E eu pago o plano, tá, gente? Eu pago o plano de saúde e eu não passo com o ginecologista do plano, porque não são bons. Meu filho é a mesma coisa. Eu fiquei. E olha que eu tentei, viu? Como eu pagava plano, como eu tinha falado, gente, eu vou procurar um pediatra para passar o meu filho. O que eu encontrei de negligência de pediatra, tanto que ele ficou passando quase 2 anos pelo plano e eu meio assim, de novo, a intuição falando, dentro de mim eu sentindo, não tá legal, não tá legal. E aí eu pedi a indicação de uma pediatra boa para uma amiga minha, ela falou, Ana, tem a pediatra tal, mas ela não é tão barata assim. Eu falei, não tem problema. Na primeira consulta com o meu filho, ela identificou um problema no meu filho que era cirúrgico e que nenhum pediatra tinha identificado, pediatras do plano de saúde. E se eu tivesse continuado do plano de saúde, olha a importância de você ouvir a tua opinião interna, eu digo, né? A tua intuição. Intuição. Se, se eu tivesse continuado com meu filho no plano de saúde, hoje ele teria um problema gravíssimo. Que aí, assim que eu comecei nessa pediatra, rapidamente ela falou: dá para contornar ainda, mas já é cirúrgico e já fez o encaminhamento. Ele precisou fazer uma cirurgia com quase 3 anos. Olha isso, gente. Então, de novo, às vezes a gente fica muito. E outra coisa, né? As pessoas investem em iPhone, investem em viagens caríssimas, roupas caríssimas, tal. E não tô dizendo, gente, que isso é errado, pelo amor de Deus. Isso é maravilhoso. Mas se você não tá investindo na tua saúde, o que vai importar? Eu até brinco com o meu marido, né? Porque ele é um pouco danado com isso. A gente às vezes discute, porque é, a minha prioridade é, por exemplo, o plano de saúde, terapia, tá, tá, tá. Eu tô mudando a mentalidade dele, né? E anos atrás, eu disse pra ele, eu falei, morto você não vai usufruir de nada. Eu acho que o morto, né? Com Eu acho que assim, certeza. obviamente que a gente tá falando de casos extremos, mas se você não tá colocando, fazer um check-up, cuidar da sua saúde mental e emocional, doente, você não vai fazer nada. Você tem que estar bem, inclusive, pra aproveitar todas essas coisas, né, Ju? Com certeza. Se tu não Concorda, Ju? Acho estiver que agora eu bem. peguei um pouquinho pesado. Mas tu tem que estar bem para funcionar. O resto tá tudo bem, né? E Que isso a gente nem colocar como prioridade, né, Ju? prioridade. Prioridade em primeiro lugar. Não adianta não se priorizar, né? Porque não vai funcionar. Numa hora tu vai acabar capotando, Sim, muito bom, Ju. né? Vamos já nos encaminhando aqui para o final. Eu não falei que passa Sim, vamos rapidinho, a lá. gente vai falando, Sim, falando, falando. O que eu percebo também, agora dicas, né? O que que a pessoa, como que a pessoa precisa estar para que o processo dê certo, né? E de novo, você sai do medo, você acredita que vai dar certo e você consegue. Esse é o ponto, tá? E como que você precisa estar? Qual é a tua postura frente a qualquer processo que você vai iniciar na sua vida? Terapêutico, academia, uma nova língua, um novo emprego, uma profissão, que seja. Você precisa estar aberto para isso, ter curiosidade, porque existem pessoas que têm uma forma de pensar, enxergam a vida de uma forma e falam, não, eu não mudo, eu sou assim. Aí fica um pouco difícil, né? Se você não tem nem curiosidade de entender, olha, e se eu fizer diferente? Então, estar aberto, ter curiosidade, não exigir perfeição, porque nada é perfeito, a gente vai construindo, né? Aceitar o desconforto, sustentar o desconforto, como eu gosto de falar, e viver o processo. Se viveram. você está aberto a tudo isso, não tem como as coisas darem errado, né, Ju? Com certeza. Quer acrescentar mais alguma coisa de como a pessoa precisa estar para o processo, seja qual for da vida dela dar certo, Ju? Tem a fazer assim, ó.
tem ali a sessão clareza, vamos indo pro final, então? Pode ser? Claro. Posso falar da sessão clareza? Opa, manda bala. Aí tem a sessão clareza. Se você chegou até aqui, nesse momento, para olhar para a sua história, né? E talvez dar o primeiro passo para a sessão clareza, né? Onde tu vai avaliar o primeiro atendimento que tu precisa, né? O primeiro focar a primeira dor que você sente para você ir adiante, né? Se fez Uhum. sentido isso para você, essa mudança, você pode olhar onde começa a dificuldade de você se posicionar para ver aonde está o problema. Às vezes a gente não encontra o problema só tu vem numa sessão, a gente tem que primeiro fazer a sessão onde está a maior dor no momento, né? Trazer clareza, por isso que o nome já é clareza. É, Você tem que ter a clareza, né? percepção de A onde maior você dor. vai, né? Quando tu sabe o problema da tua maior dor, é fácil tu começar a conduzir as outras sessões, né? Para Sim, ver da onde vem. Tu tem que sim. ver a fonte da onde que vem o teu problema, né? E pra onde vai também, né? E para onde vai? Tu tem que dar uma direção para onde vai, né? Eliminando Sim. isso, É isso, muito bom. Gente, então né? já estamos indo pro final. A Ju já É, foi falando aqui da sessão clareza, que é o primeiro passo, é, tanto comigo quanto com ela. é. Ju, se as pessoas quiserem te encontrar, como que as pessoas fazem? Pode encontrar pelo link da bio, né? Ou pelo direct. Opa, muito bom. Então, pessoal, É, Ju, que fala de onde fazem. você é mais uma vez, porque vai que alguém que mora perto de você tá vendo essa live ou Sim, esse vídeo depois. sim. Eu sou Juliana Maria Altenhofen, sou masoterapeuta e terapeuta, tá? Vocês podem encontrar pelo link da bio ou pelo direct, entrar em contato se faz sentido para vocês o que nós estamos falando por aqui. Muito bom. E onde que você atende fisicamente, Ju? Fisicamente, eu atendo na rua José Selmo Lauermann, Vila Rica Harmonia. Ah, isso Fisicamente, fica onde? 1501. Mas fica No onde? Que estado, mulher? Harmonia. 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 Tá vendo, né, gente? A Ju não é É, daqui. A Ju não é de São é. Paulo. Então, Eu não caso sou de São você. Paulo. Exatamente. Caso você Rio Grande esteja do Sul, é vizinho. longe de São Paulo. A Ju é do Sul, galera. É, eu sou do Sul, Mas vai que tem algum vizinho seu que vai assistir essa live depois, né? Sempre bom deixar as com portas certeza. abertas, né? Mas já Porque. atendi gente que mora em Garopaba aqui na minha sessão, no meu lugar. Aí, ó, tá vendo? Entendeu? E claro, você também atende de forma online, né, Ju? É, Você tem online, a massoterapia, mas você também sim. é E terapeuta, né? domiciliar. Eu atendo pessoas domiciliar que não saem de casa como a Que masoterapeuta, daí legal! atendo domiciliar essas pessoas também. Nossa, que legal, muito top. Ju, já É, falei, se a gente morasse perto, você ia fazer uma massagem em mim toda semana, que eu adoro. Eu vem me adoro. visitar aqui. E assim, eu também acredito, eu sou o tipo de pessoa que eu preciso ter confiança. Eu já fiz massoterapia, mas a pessoa que eu fiz não atende mais perto de mim e eu até agora não encontrei outra que eu confie, porque, de novo, para eu ir para as mãos de um profissional, eu preciso confiar no trabalho dele. E eu sugiro isso para vocês, tá, pessoal? Estão com medo de dar o próximo passo? Então, tenho certeza que vocês estão caminhando com um profissional que vai caminhar com você, vai te levar para o outro lado, que te passe segurança. Porque quando você está seguro, mesmo com medo, é igual quando você tá, de novo, o exemplo lá da direção. Você está tirando a carta, mas se tem um instrutor do teu lado que te passa segurança, você Segurança. supera, né? Você fala, não, tô Sim. com um friozinho na barriga, mas eu vou mesmo assim. Vou. Muito bom. Gente, essa foi a Ju, então sigam ela lá. Quem estiver assistindo agora, quem for assistir depois. Se quiserem dar o primeiro passo com a Ju, é a sessão clareza, a gente, né, dessa área, a gente precisa fazer essa primeira sessão, que é uma sessão de diagnóstico também, como eu gosto de chamar, que nada mais é, a gente vai ter autopercepção, vai te levar à autopercepção, te mostrando onde você está, onde você pode chegar, com o acompanhamento da Ju, é óbvio, né? E depois daí ela vai te mostrar os próximos passos. E ela é uma terapeuta incrível, tenho certeza que vocês vão gostar muito do trabalho dela, tá? E a live de hoje tá terminando. Ju, passa muito rápido, né? Passou muito rápido. Foi uma Ó, o Ronaldo conversa tá aí, te né? seguindo. O Ronaldo tá te seguindo. Ronaldo, a Ju também, ela é lá da Kátia, mas ela é do Acelera, não é do Top. O Ronaldo que eu falei que tá Mas com eu fiz o top também.
Mas eu não lembro de você lá no top, Jô. Eu também não me lembro. Aí não bateu a nossa energia ainda, depois que começou a bater. Caramba! Sim, eu sou do top e depois eu fui pro Acelera. Ah, entendi. Bom, É, todos filhotes de Katia Bazan, né, minha gente? Kátia Bazan. E, pessoal, eu também quero fazer dois convites para vocês que estão assistindo agora, que vão assistir depois, tá? Também chamo vocês para darem o primeiro passo, tá? Porque tudo começa com uma atitude, com uma decisão. O primeiro passo comigo, com a Ju, é a sessão clareza, tá? Se dê o benefício da dúvida. Vivencie. A sessão clareza ela é importante por quê, né, Ju? Porque também é uma oportunidade de você nos conhecer. Você olhar bem pra minha cara e falar assim, foi a cara da Luana. E se você também não for com a minha cara, tá tudo certo, gente. Eu gosto de falar que eu não sou a melhor terapeuta do mundo, não. Eu sou a melhor terapeuta para algumas pessoas, para outras pessoas. Inclusive, essa semana eu atendi uma pessoa que eu encaminhei ela para outro profissional. E tá tudo bem, tá tudo certo. Tudo É na certo. sessão clareza que a gente define tudo isso. Você vai me Com conhecer, vai certeza. conhecer o meu trabalho e você já vai ter uma intervenção terapêutica, né? Porque sessão de terapia é para você sair melhor do que você entrou. E, e lá dentro eu vou te oferecer, eu vou te apresentar o meu programa terapêutico, que é onde tudo acontece, é onde eu tenho as minhas maiores transformações. É dentro de um processo estruturado, passo a passo, início, meio e fim, onde definimos metas claras e objetivas para você alcançar e desenvolver com o meu acompanhamento. E, claro, também, isso se você quer dar um primeiro passo comigo, quer ter a Luana aí como sua terapeuta, mas se você nunca fez terapia, não me conhece direito, ou quer ter uma experiência com a terapia e até em grupo, vai para o meu grupo terapêutico gratuito, tá, pessoal? Tanto para você falar comigo, quanto para você entrar no grupo, os links estão na bio. Clica lá que você vai cair ou no meu WhatsApp pessoal, ou você vai entrar na experiência Voltar pro Eixo, que a Ju tá toda semana, né, Ju? Sim, Maravilhosa. A foi Ju lá que já nós se é. encontremos, né? Exatamente. A Ju, eu já vou fazer carteirinha de membro, Ju. Vou te mandar. Eu gosto Sim. assim, de estar criando uma egrégora Quando muito eu posso, eu particular. participo, É né? É incrível, sempre é bom isso. aprender, né? E É estar em sempre grupo, né? estar Eu em acho que o estar grupo em e grupo voltar para o eixo cada vez mais, né? É muito importante, né? é isso aí. Ó, o Ronaldo falando, somos top terapeuta. Voltar para o eixo sempre é bom. É isso, gente, piadinha interna nossa aqui. É isso, então os É. convites estão feitos. Vão lá conversar com a Ju, vão conhecer o trabalho dela, vão fazer a sessão clareza. Também convido vocês, se quiserem dar esse passo comigo, ou entrar lá no meu grupo, fiquem muito à vontade. Detalhe, gente, o grupo é gratuito, você não paga nada para estar lá, tá bom? Vamos. Ju, muito obrigada por você ter aceitado esse convite, por você estar aqui. Vamos tentar marcar mais vezes para você voltar aqui e a Vamos. gente conversar mais, porque passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Foi uma É isso gratidão então. Imagina. participar dessa live aqui, a minha primeira live com a Luana, né? Muito gratidão por abrir E esse Ju, se espaço. você pudesse deixar uma última mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente, qual seria? Nunca desista dos seus sonhos. Sempre continue. Nunca desista. É Sempre isso. tem uma oportunidade para ir além. E você tá com medo? Vai com medo Mas mesmo. vai com medo. Vai com medo que vai dar certo. Né? É, Mas pra gente nunca fechar desista. esse tema aqui, eu gosto muito de falar, onde está o seu maior medo é onde está a sua missão, é onde está a sua luz. Então, tá com medo? Vai com medo mesmo. Tá bom? Se deu o benefício da dúvida. É isso, Ju, gratidão. Pessoal que tá assistindo aqui vai assistir. Gratidão. Obrigado por assistirem até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.